já que o Ibov agora está nas últimas negociações, nós estamos aqui com 0,25% de queda, convidar Dalton Vieira, analista da DV Invest. Dalton, faz tempo que eu não converso contigo, muito obrigado pela participação e, novamente, aí, agradeço imensamente por dedicar parte do seu tempo a conversar aqui com a BMC News e também com os investidores que nos acompanham. Grande Gabriel, faz tempo mesmo que a gente não se fala, hein? Beleza, eu vi a última vez que o Kaique ficou zoando você, que você é palmeirense, né? Foi um dia bom de conversar contigo. Nem todo mundo é perfeito, né, Dalton? Às vezes a gente tem uns defeitos aqui, o meu é ser palmeirense, não tem jeito, o Kaique acabou pegando aqui no meu pé. São Paulino não tem jeito. O meu é ser flamenguista. Aí a conversa vai ficar um pouco mais triste. Dalton, muito obrigado novamente pela participação. Prazer conversar contigo. Vamos deixar o futebol de lado, falar de Ibov, que é o que interessa aqui a quem está nos assistindo. O Ibov praticamente em estabilidade. Não dá para falar que o índice está caindo. 0,25% de queda, ainda nos 117 mil pontos. Tivemos dias agitados nas últimas negociações. A gente teve muita oscilação ali dentro dos dias, dentro dos pregões, ou seja, o Ibov chegou a cair demais, recuperou parte desse valor, chegou a subir bastante e devolveu parte desse valor, pelo menos nas últimas semanas, e a gente não saiu muito do lugar ainda nesses 117 mil pontos. A gente consegue ter alguma clareza, olhando para o gráfico, para essa ferramenta que vocês utilizam normalmente aí no dia a dia de vocês? Dá para saber... Dá para tirar pelo menos alguma informação relevante aí para o Ibov, ou a gente está naquela faixa realmente de indecisão e de incerteza para o nosso índice acionário? Gabriel, a gente está dentro de uma... Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Fique à vontade, por favor. Tá. A gente está dentro de um processo mais de indefinição, vou até ampliar aqui minha tela, esse processo aqui mais lateral, que é a indefinição da tendência. Só que, na minha leitura, eu até compartilhei isso ontem no meu perfil no Instagram, falando sobre esse movimento de subida. Ele foi composto por 14 pregões. 14 pregões. Essa queda até essa mínima aqui também 14 pregões. Então, o mercado ele costuma se movimentar em janelas de tempo, movimento para cima, movimento para baixo, movimento lateral. Essa janela de queda aqui foi uma janela mais fraca. A gente está dentro de uma janela que é para ser uma janela ou de alta, que seria uma caixinha aqui vindo para cima. Só que o Ibov não está subindo ainda. Mas também a queda está sendo muito fraca. Então, o que fica aqui? Ainda estamos com a expectativa de ter algo para baixo aqui. Por quê? Apesar dessa janela ser uma janela de poder ter 14 pregões, não necessariamente exato, mas de ter uma janela para cima. Por quê? Porque no gráfico semanal, existiu um movimento de subida aqui de 1,7 semanas e a gente está no processo de correção de 4 semanas. Então, existe ainda essa chance da gente ter uma correção um pouquinho maior aqui, que aumentaria a probabilidade, Gabriel, da gente ter realmente um rompimento mais consistente da região dos 120 a 121 mil pontos e com a expectativa de poder buscar a máxima histórica. No entanto, se o Ibovespa, por exemplo, próximo pregão, já gera uma barra aqui de alta no gráfico diário, aumenta a chance justamente de ter esse processo de subida. Só que como ela começou muito fraca, qual seria a expectativa do Ibovespa caminhar aqui para cima, romper as resistências que são bem importantes aqui pela frente, só que na sequência entrar um movimento mais forte para baixo. Essa seria a minha leitura. Então a gente está naquele momento assim, que não dá para falar assim, o Ibov vai cair ou ele vai subir, está indefinido. Mas é bom a gente ficar atento para essas duas movimentações. Nesse momento, a gente está dentro de uma janela de alta fraca e subida para o índice, e se ele realmente perder essa região aqui em torno de 116.560, a expectativa é que ele venha buscar uma região em torno de 112.730, seria uma região de suporte mais relevante, para poder depois gerar um movimento um pouco maior para cima. E lembrando, superou a região de 121 mil pontos, a expectativa mais positiva que eu teria, otimista, seria a faixa de 124 mil pontos, para na sequência a gente ter algo maior para baixo. Maravilha, Dalton. Para quem está nos assistindo, sempre pergunta, fala, cara, tem alguma oportunidade nesses movimentos? Eu conversei com alguns analistas recentemente que estavam olhando para o Ibov subindo e subindo e subindo, não parava de subir, e falava, cara, eu não tenho janela de entrada nesse mercado. Quando o mercado está lateralizado, aí, prestes a virar um movimento, ou prestes a continuar um movimento de alta, você mencionava essa possibilidade de romper uma faixa de preço e iniciar uma correção um pouco mais forte.
Como que o investidor enxerga boas oportunidades? Tem algum tipo de operação que seja ideal para esse tipo de momento? Melhor ficar de fora? Às vezes a melhor operação é você tirar o pé um pouco do mercado. Como que você avalia aí em questão de oportunidade de investimento e não de movimento do Ibovespa? Pegando só primeiramente o gráfico do Ibovespa, qual seria uma das possibilidades de entrada? Né? Ele vem aqui, faz esse reteste aqui dessa região, e na sequência ele gera uma barra um pouco mais forte aqui de subida. Aí sim seria até, no ativo fazendo algo parecido, seria a possibilidade de compra. Trazendo o ativo que você comentou agora há pouco, Gabriel, que é a VEG, falar graficamente da VEG, e aí falando em termos de compra, lógico que aqui vai ficar o stop um pouco mais longo, mas se fosse para arriscar algo, essa ação vem dentro da tendência de baixa de curto prazo há um tempo. E hoje ela conseguiu oscilar acima desse patamar. Em poucos pregões, em 2 pregões, ela consegue anular tudo que ela veio caindo aqui nos últimos pregões. Então, se fosse para arriscar uma compra nesse ativo, pensando no curto a médio prazo, aí olhando aqui, seria essa região, superação, por exemplo, da máxima desse candle, stop um pouco maior, seria um stop aqui na faixa de uns 6,5%, mas você buscando 2 vezes ou mais esse valor de retorno. Fazendo uma projeção mínima aqui do que seria a expectativa dessa reversão de tendência da VEG3, um dos objetivos, 41,30. Para 41,30 do preço de fechamento de hoje, a gente tem ali 8% de alta, que é um pouco mais do que o tamanho do stop, que seria 6,5%. E fazendo a projeção um pouco maior de expectativa de subida desse papel, pegando um gráfico mensal, ele já tem um bom tempo que está aqui andando de lado, mas não mudou a sua tendência de prazo mais longo, que ainda é de alta. Então, pegando essa caixinha aqui, a gente replicando para cima, a expectativa para a VEG, em termos de poder ter algo maior para cima, de romper sua máxima histórica, que ainda seria um caminho mais provável, seria ali a projeção na faixa dos R$51. Então, é um ativo que, em termos de relação risco-retorno, para o curto prazo não ficou, para a operação mais curta, de poucos pregões, não ficou tão legal porque o stop ficou longo, mas pensar em uma operação que para durar algumas semanas ou até alguns meses, faz sentido tentar arriscar ali 6% para você tentar pegar um movimento maior ali para a região dos R$50 a R$51. Maravilha, tá aí os R$50 que nós mencionávamos. Tem muita gente projetando, não especulando, realmente fazendo uma análise ali mais aprofundada do ativo, indicando essa região, inclusive o BTG reforçando essa expectativa de compra para o ativo, indicando justamente os R$50 aí como preço-alvo. A gente falava recentemente, eu comentei sobre VEG, sobre os resultados operacionais, a gente falou com um analista no programa de hoje, inclusive, sobre a operação da companhia espetacular, a companhia brasileira, EBITDA gigante e, claro, boa perspectiva. Entanto, fica essa faixa de preço aí para o investidor que deve ou não tomar o risco, aí é decisão pessoal. Para o curto prazo, você bem mencionava, o stop ficou um pouquinho longo, mas para semanas ou meses pode ser uma boa alternativa de investimento. Olhando aqui para o nosso mercado brasileiro, nós também temos alguns ativos se destacando, principalmente aqui em patamar negativo, mas eu gostaria ainda de falar desse campo positivo. 2 ativos me chamavam a atenção e chamou a atenção dos investidores que nos acompanham neste momento também. O pessoal estava me pedindo bastante, me cobrando bastante ali nas mensagens para falar sobre PRIO e sobre 3R Petróleo. Momentos diferentes para as companhias. Enquanto o PRIO subiu bastante no ano passado e continua subindo neste ano, o 3R devolve um pouco da sua valorização recente e cai no ano de 2023. São 2 ativos do setor de Junior Oils, têm as suas próprias batalhas a serem travadas, as suas próprias conquistas a serem buscadas aí, a PRIO mais consolidada, a 3R ainda tentando se provar no mercado financeiro brasileiro. Quando a gente olha para o gráfico, o que a gente pode tirar de informação dessas Junior Oils? Então, vamos criar um segmento aí desse setor de petróleo brasileiro. Vamos lá, começando pela PRIO, Gabriel, é um ativo que já vem em tendência de alta em prazo mais longo, já vem bastante tempo em tendência de alta. Ela fez aqui um retorno aqui no início do ano, ali até março, e depois iniciou o processo aqui de subida. Até passou por um momento um pouquinho mais lateral do preço aqui, no gráfico semanal, mais lateral, mas depois que ela fez esse rompimento para cima, que é aquela questão dela quebrar uma estrutura um pouquinho mais negativa, uma tendência indefinida, que é o que a gente tem no gráfico diário do Ibovespa nesse momento, ela gerou uma expectativa mais de alta. E ela vem confirmando essa expectativa mais de alta, apontando para testar aqui a sua máxima
histórica que está aqui nos 44,40. Ela chegou, já está muito próximo disso, superar a máxima histórica dela, 44,40. Então é um ativo bem alinhado para cima, só que fazer entrada aqui nesse nível de preço já começa a ficar pior, né? Porque já tem um movimento mais longo de subida, é como se o movimento, igual aquela entrada na VEG que eu mencionei, a VEG está disparando o início, que pode ser o início de um movimento de subida, que pode durar algumas semanas ou alguns meses. Então faz mais sentido tomar risco ali no início do movimento. Aqui eu já tenho um movimento mais para o final, mas é um ativo ainda totalmente alinhado para cima, tendência de alta no diário, semanal, mensal, ou seja, as tendências de curto prazo e de longo prazo, de médio e longo prazo, estão tudo alinhado para cima. No caso da 3R, RRP3, ainda é um ativo que está bem travado, bem indefinido por enquanto. Olhando até um prazo um pouquinho mais longo, o gráfico, como é que está bem definido. Se eu fosse tomar um risco maior, Gabriel, nesse ativo, o que mais me interessaria seria se ela vem aqui, oscila abaixo dessa região e logo na sequência gera uma... Igual a VEG fez aqui no gráfico diário, ó. Igualzinho que a VEG fez no gráfico diário, ó. Se ela vem para baixo, perde uma região de suporte, de repente volta já muito forte para cima para arriscar a compra. Agora, no caso da 3R, voltando para o gráfico da RP3 aqui, no gráfico da 3R, eu só olharia um pouco mais para a compra se ela consolidar aqui. Consolidar, que eu digo, ela se sustentar acima dessa região que ela está rompendo, região por volta dos R$34, e a partir daqui ela começar a gerar sinalizações de alta num gráfico diário acima desse patamar, como, por exemplo, um sinal de fundo ascendente, uma sinalização de que na hora que ela veio aqui descansar, o preço veio fazer uma correção, me chamaria atenção para comprar acima da região dos R$34. Nesse momento eu não abriria compra no papel. Maravilha, então, esclarecidas aí as dúvidas, o pessoal me cobrando bastante. Fala, Gabriel, me mandando mensagem, fala, Gabriel, fala de 3R, fala de PetroRio, o pessoal especulando aí, falando, ó, uma hora aparecem essas duas companhias aqui no nosso fechamento de mercado, realmente entre as maiores oscilações positivas do índice acionário. Como eu mencionei recentemente, Itaú, inclusive, especulando a entrada de PetroRecôncavo aqui também no Ibov. Então, olhando para cá, nós temos... neste momento, PRIO e 3R Petróleo entre os principais destaques positivos. Você abriu outro ativo agora, o Dalton, você queria falar sobre Magazine Luiza, tem alguma perspectiva interessante aí para o ativo? A gente viu perdendo aí esse protagonismo do Ibovespa, pelo menos nos últimos dias, agora perdendo um pouquinho, inclusive um pouquinho da atração. O que você tem para nos tirar de informações aí do gráfico de MGL-U3? O que eu ia mencionar é que basicamente é um ativo ainda mais alinhado para baixo, dá para perceber pelo gráfico mensal a média, né, fazendo ali, ó, ela chega na média e entra a pressão vendedora no ativo. Só que como ela já vem há várias semanas caindo, ela acabou de perder uma região importante de suporte, o que costuma acontecer nesses níveis de preço é o mercado, dependendo da forma como chegou nesse nível, vem aqui e gera um processo de recuperação. Se o movimento anterior for um pouquinho mais longo. Então, o que me chamaria a atenção, você fala assim, de possíveis oportunidades que podem acontecer. Essa com um risco um pouco maior, mas se essa ação ameaçar, por exemplo, vir aqui para baixo e gerar alguma barra, alguma sinalização, algum pregão que demonstre força para os compradores, como, por exemplo, um fechamento acima dos R$3,05, abriria a chance de arriscar realmente uma compra com stop abaixo da mínima que ela atingiu e tentando pegar aqui um movimento de recuperação dela, que pode ser até um movimento um pouquinho mais longo, pelo gráfico diário ou pelo gráfico semanal. Mas ainda não existe esse sinal. Ela só está em uma região que eu considero importante, que pode sim entrar uma pressão compradora. Quando eu falo pode, é que não é uma certeza, mas é bom ficar atento, porque se fizer isso aqui, como fez a VEG, aumenta a chance de realmente ter um movimento de subida. Maravilha. O último pedido aqui, eu prometo, da nossa participação, gostaria apenas de tirar algumas dúvidas sobre o setor de educação. Eu não vejo Edux novamente aqui nas maiores altas ou baixas do mês. A gente já tem 19 dias de julho, pouca movimentação do setor de educação. No entanto, quando a gente olha para o ano, mais de 100%, se não me engano, o principal ativo do Ibovespa. Gostaria de tirar justamente essa dúvida. O pessoal olhou para a construção civil e falou, talvez eu tenha perdido esse barco aí das construtoras no começo de 2023.
para a Edux e para a Cogna, mais Edux, que é o principal destaque do Ibovespa, esse barco já passou, a gente teve o ativo bem amassado, pressionado nos últimos anos. Então, justamente por isso que o pessoal fica com dúvida. Já caminhou bastante, mais de 100% aqui em 2023. Fica aquela indecisão sobre se é ou não uma boa alternativa de investimento. E ainda mais quando a gente fala de possível queda de juros, o pessoal começa a destacar esses ativos que são altamente influenciados aí pelo custo de capital. No caso, varejo, que você mencionava, a Magazine Luiza, no caso, as construtoras e, claro, o setor de educação. Edux já é um barco perdido aqui para quem está de fora, para quem está olhando aqui para a companhia, para a ação especificamente e tentando enxergar uma boa oportunidade? Vai depender muito da janela de tempo, mas de maneira geral não seria um ativo que eu abriria entrada no ponto que ela se encontra. Tá? E olhando para um prazo maior, mensal, Gabriel, e até falando aquilo, exemplificando aquilo que eu mencionei em Magazine, que ela oscilou, no caso da Educa, ela perdeu uma região ali de suporte e logo na sequência entrou uma força compradora depois de um longo movimento de baixo, que é isso que eu mencionei ali no Magazine Luiza. Se ela gerar algo, isso aqui foi pelo gráfico mensal, eu estava mencionando no gráfico da Magazine Luiza, no gráfico diário. Se ela gerar um sinal mais forte de alta, abriria a chance justamente de tomar um risco, um risco mais curto para você tentar pegar um objetivo mais longo. No caso da Edux, já subiu bastante. E se eu pegar o quanto ela subiu em relação a todo o movimento anterior de queda, né, que ela tinha aqui essa região de topo, dá para perceber que ela chegou no nível importante de preço, retraindo ali mais do que 60% do que ela caiu e chegando em uma região muito importante de preço, que é onde normalmente costuma entrar pressão vendedora. E olhando para o gráfico semanal, dá para ver que já está dando uma lateralizada, a semana é uma semana boa de alta, tem ainda um patamar que ela pode aqui superar, que é uma região na faixa ali dos 22 e 22, mas o que me chamaria a atenção para voltar a pensar em compra, eu olharia para a compra sim, para esse papel, só que, de que forma? Depois que ela tiver alguma movimentação contrária ao atual movimento de subida, que é muito longo, pode até vir um pouco mais para cima, mas eu aguardaria algumas semanas, Gabriel, para tomar uma decisão de compra em nível que a gente costuma dizer, em nível de suporte, para buscar uma entrada com a melhor relação risco-retorno. Ela pode continuar subindo, mas a relação risco-retorno de uma entrada aqui agora não me chama atenção para assumir esse risco, viu, Gabriel? Maravilha, se puder compartilhar quer que fale a de sua Cogna? tela. Se tiver um tempinho aí, se estiver disposto, acho que Cogna também é interessante, é outro ativo que está em destaque aqui no nosso Ibovespa, as duas compõem o nosso principal índice acionário, e Cogna está um pouquinho abaixo ali, pelo menos da oscilação máxima aí de Edux neste ano de 2023. Sim. No caso da Cogna, ela também está quebrando um viés, que era um viés de baixa, ela volta com mais força do que foi o último movimento de queda, destacado aqui em vermelho, e isso traz uma expectativa positiva para o papel, pensando no prazo maior. Mas assim como a Edux, como é que ela chegou naquele nível de preço aqui, dessa que a gente chama de topo, né, de um ponto mais alto da tendência de baixa anterior? Onde ela chegou? Ela chegou com um movimento muito longo para cima, e ela vem fazendo um processo de correção mais no tempo. Para buscar uma entrada, ou ela fica mais tempo lateral, igual o Ibovespa que eu mencionei, ou ela vem para baixo para a gente buscar a entrada, mas seriam dois ativos, tanto Edu quanto Cogna, ativos para planejar a operação de compra após algum processo de correção. Entrada no nível de preço que se encontra em ambos os papéis, relação risco-retorno desfavorável, principalmente se o foco for o curto prazo, ou de curto a médio prazo, a relação risco-retorno é meio desfavorável. Eu colocaria pouco capital para entrar comprando esses papéis aqui, mesmo que seja um prazo maior, eu colocaria menos capital. Maravilha, Dalton, se puder descompartilhar a sua tela. Muito obrigado novamente pela participação, sempre um prazer recebê-lo na nossa programação. E agradeço novamente aí pelo compartilhamento desse conhecimento, pela expertise aí acompanhando gráficos todos os dias. Inclusive, convido todo mundo que está nos assistindo nesse momento a também acompanhar o Dalton Vieira, o pessoal da DV Invest. Muito obrigado mesmo pela participação e, claro, seja sempre muito bem-vindo aqui à BMC News. Valeu, Gabriel. Sempre um grande prazer estar aqui toda semana com vocês e agora voltando a falar contigo. A todos que estão aqui ao vivo na BMC, acompanhando aí, um grande abraço, um ótimo final de dia, uma ótima noite. Até a próxima, Gabriel.